Prezados irmãos e irmãs, terça-feira da quarta semana do tempo comum, início do segundo mês do ano, palavra certa na hora certa. A leitura do segundo livro de Samuel, 18, de 9 a 10, 14b, de 24 a 25a, de 30 ao capítulo 19, versículo 3. O Salmo é 85. Inclinai vosso ouvido ao Senhor e respondei-me. O Santo Evangelho é segundo São Marcos 5, de 21 a 43. Na fase da decadência do reino, Davi enfrenta a revolta do seu filho Absalão. Deseja dominar a revolta. Assim pede que seja poupada a vida do filho. Mas o jovem, ao fugir, fica pendurado nos ramos de um carvalho e é morto por Joabe, que com isso pensa agradar ao rei. O drama explode quando há uma pergunta direta do rei, tem de lhe comunicar a morte do filho. Davi desata a chorar amargamente. O filho morto em combate já não é um inimigo, mas um simples rapaz. É seu filho. E o júbilo da vitória assim transformou-se em luto intenso. Davi tinha perdoado a Saul. Como não haveria de perdoar ao filho? O cristianismo é, sim, a religião do perdão. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, rezai pelos que vos caluniam. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aqueles que os amam. Pensando assim, Davi foi um cristão antes do cristianismo. O amor de Davi para com seu filho Absalão dá uma ideia, ainda que à distância, do amor de Deus, nosso Pai, para com todos os seus filhos, ainda que pecadores. Recebendo a notícia da morte de Absalão, Davi não pensou na revolta, na ingratidão, na falta de amor do filho. Não. Pensou no jovem Absalão, que já não era um inimigo, mas um pobre rapaz, um filho morto. Daí ter chorado amargamente a vitória que se transformou em luto. São Paulo afirma que Deus nos amou ainda quando éramos pecadores e nos deu Jesus Cristo, seu Filho, para morrer por nós. O Santo Evangelho nos traz muitas lições. São dois fatos, dois relatos com um significado comum: a fé em Jesus, o Salvador que dá vida plena. Os discípulos tiveram dificuldade em crer. Jairo e a hemorrágica têm profunda fé. Aqueles donos dos porcos pediram a Jesus para que se retirasse de sua região. Aqui é o contrário. Jairo, pai da menina doente, e a hemorrágica esperam por Jesus. Esses milagres mostram a planificação da vida definitiva que se recebe pela fé em Jesus Cristo.
Aqueles que se dirigem a Jesus para obter graças fazem-no de diversos modos. Jesus também responde de diferentes modos. Por vezes parece não querer ouvir quem lhe fala a súplica, quem lhe faz uma súplica. Outras vezes antecipa-se a conceder a graça ainda antes que alguém lhe peça. Jairo, um homem muito importante, não hesita em pedir com humildade a cura da filha. A hemorroíça, pelo contrário, tem vergonha em pedir, porque a sua doença a excluía do contato com os outros. Essa é uma lei lá do Levítico, capítulo 12, versículos 7, 15, 25, 20, 18. Além disso, tadinha, temia mais uma desilusão depois de tantas que tivera com os médicos. Jesus atende os dois, porque ambos revelam uma fé profunda, mas trata-os de modo diferente. Obriga a mulher a dar a cara, talvez para ensinar que nenhuma doença, nenhuma condição humana são motivo de exclusão e que basta a fé para ser curado por ele. Jairo, pelo contrário, ocupando um lugar de prestígio na sociedade, é, por assim dizer, convidado à sobriedade, à simplicidade. Poucos discípulos assistem à ressurreição da menina, e Jairo não deve fazer publicidade do fato. Então, estando em causa uma criança, era preciso respeitar-lhe os sentimentos, evitar os excessos da curiosidade pública e fazê-la voltar rapidamente a uma vida normal. Mandou dar comida à menina. Já pensamos em quanta graça sermos filhos do Pai que está no céu? E maior graça ainda é sabermos que Deus mostrou o seu amor por nós, porque quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos 5:8. Amou-nos quando éramos ainda seus inimigos. Romanos 5:10. Isso é motivo para termos ilimitada gratidão. Escrevendo a São Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 15, São Paulo diz: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o primeiro. Peçamos a Deus a graça de uma fé, de uma confiança semelhante daquela mulher doente. Uma humildade que imite a de Jairo, para que possamos ir ao seu encontro e o encontrando, tocarmos nele e deixarmos ser tocados por ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.